Bom dia a todos, bom dia aos colegas deputados e aos que estão chegando agora no plenário. Convido para que vejam com muita atenção as mais de 10 mil assinaturas que o deputado Cristiano Silveira apresentou aqui hoje, de famílias e de pessoas que são contra esse veto do governador Romeu Zema, impedindo a possibilidade, né, gente? A possibilidade da criação dos centros de referências para atendimento das pessoas com autismo, dos autistas de nossa Minas Gerais. Então, é importante que a gente veja isso com muita atenção, pela seriedade do assunto. Presidente, eu gostaria de encaminhar o voto como vice-líder do Bloco Democracia e Luta para que a gente derrube esse veto do governador Romeu Zema. O veto número 1 apresentado aqui na casa, depois a gente vai apreciar o segundo veto, mas esse veto tem milhões de coisas preocupantes. A mais preocupante é a impossibilitar a criação do centro de referência das pessoas com autismo. Mas nós temos outros temas preocupantes também que eu queria abordar antes de entrar na causa autista. A gente tem no inciso 5º, no inciso 15, ele está pedindo que o parlamento autorize que o governo do estado coloque dinheiro público para a privatização. E aí eu pergunto para os deputados dessa casa, novamente nós pretendemos socializar o prejuízo e privatizar o lucro. O lucro é capital privado, o lucro tem dono, mas o prejuízo é socializado. A gente vai bancar com dinheiro público, se esse veto do governador for mantido, ações de privatização. Eu acredito que nenhum dos senhores e das senhoras foi eleito pelo povo mineiro para bancar com dinheiro público privatização. E aí pode ser contra a privatização, pode ser a favor de privatização, cada um tem direito de ter sua opinião. Pode ser contra em alguma coisa específica, a favor em alguma pauta específica, mas o ponto é, dinheiro público bancar a privatização, imposto do mineiro bancar a privatização, imposto das mães de crianças autistas bancar a privatização, isso aí é brincadeira. Só pode ser brincadeira. Então, que a gente lembre desse inciso 15, porque ele é muitíssimo importante. O inciso 38 também, que fala de nós utilizarmos dinheiro público, ficar permitido para o governador utilizar dinheiro público para bancar o projeto Somar, para bancar a privatização na gestão escolar, ele contraria o que está previsto no Plano Nacional de Educação e contraria o que está previsto no Plano Estadual de Educação, no seu artigo 2º, que fala sobre ampliação de investimento para aumento de qualidade. Então, se a gente votar para manter esse veto do governador, nós estaremos contrariando uma lei federal, que é o Plano Nacional de Educação, e uma lei estadual votada por essa casa, que é o Plano Estadual de Educação. Isso é muito sério e o parlamento tem que ser altivo. Dá para ser base e não ficar falando amém para o governador o dia inteiro. Então, a gente precisa se atentar e respeitar essa casa que já votou lá atrás o Plano Estadual de Educação, e que não considera admissível, não considerou admissível lá atrás que a gente colocasse dinheiro público para bancar gestão dentro de escola. Importante dizer sobre os nossos centros de referência para as pessoas com autismo. Vamos fazer um breve retrospecto aqui, né? Está todo mundo especulando sobre a eleição de 2026. Todo mundo fala, quem vai ser o candidato da direita? Vai ser Tarcísio? Vai ser Zema? Os dois se parecem muito, mas ao que parece, meu líder, deputado Ulisses, ao que parece, o Tarcísio é mais humilde que o Zema. Porque eu tenho certeza que o deputado Cristiano Silveira se lembra disso, o Tarcísio também teve ações muito infelizes e desrespeitosas com as famílias que têm crianças autistas no início do ano. Ele, por exemplo, ele vetou o projeto de lei que garantia que os laudos das pessoas autistas tivessem prazo indeterminado. Soltou um parecer ridículo, dizendo que o autismo pode mudar e que a criança pode até não ter autismo mais, sendo que a gente sabe que nós estamos falando de uma condição permanente. E aí, quando ele veta esse projeto, e é muito criticado, como o Zema está sendo criticado agora, ele foi a público e pediu desculpas.
Então, parece que o Tarcísio, esse monumento do bolsonarismo moderado, parece que ele é mais humilde que o Zema. Porque quando ele foi criticado, pelo menos ele voltou atrás. E a gente pode mudar de opinião. Mudar de opinião é legítimo, seja por pressão ou por convicção. Mas a gente pode mudar de opinião. E o Zema não. O Zema está apanhando há semanas por causa desse veto. Mas esse governo insensível, esse governo desumano, esse governo desrespeitoso, não voltou atrás. Vou lembrar, nós não colocamos, os deputados, quando colocaram no PPAG a possibilidade da criação dos centros de referência, eles não criaram a obrigação que o governo crie os centros. Eles não colocaram quantos centros têm que ser criados. Eles colocaram a possibilidade da criação. O que quer dizer, deputados e deputadas? Que o governador Romeu Zema é contra até a possibilidade de que seus filhos e suas filhas sejam tratados. Ele é contra até a possibilidade que seus filhos e suas filhas sejam cuidados. Até a possibilidade assusta ele. E a gente está falando de um problema e de uma situação que é multissetorial, que afeta secretarias diferentes dentro do Estado de Minas e que escancara a incompetência de todas essas secretarias. Quando a gente está falando do atendimento à pessoa autista dentro da educação, a gente fala sobre a burocracia e a dificuldade que é para conseguir um professor de apoio para as crianças. Quando a gente fala das pessoas autistas dentro da saúde, a gente fala sobre a dificuldade que é para conseguir um atendimento com uma fonoaudióloga, por exemplo. Sobre a omissão do governo de Minas, que tem a UENG, que poderia abrir cursos de fonoaudiologia dentro da UENG, para formar profissionais, já que a universidade pública, a deputada Beatriz, como presidente da Comissão de Educação, sabe muito bem disso, a universidade pública foi pensada para preencher vazios assistenciais do povo brasileiro e do povo mineiro. Então, a UENG poderia ser uma ferramenta importante de superação desse desafio. Poderia, presidente dessa casa, Tadeu, ajudar a gente a formar fonoaudiólogos, a formar terapeutas ocupacionais, porque hoje a gente tem pouquíssimos cursos nessas áreas e esses profissionais são centrais e fundamentais para atender as nossas crianças, adolescentes e adultos autistas. Então, quando a gente está falando da saúde, a gente fala da dificuldade que é conseguir esses atendimentos e do tanto que isso prejudica o desenvolvimento desses autistas enquanto ainda são crianças, especialmente, e têm uma plasticidade cerebral maior, mais disposta para o desenvolvimento e para que a gente consiga acompanhar os outros coleguinhas e estar junto das turmas. Quando a gente fala do desenvolvimento social, da assistência social, a gente fala da dificuldade que é para essas mães, porque sim, quando nós estamos falando das famílias autistas, a gente está falando das mães, a gente está falando das mulheres. Quem está aqui são as mães, são as mulheres. A dificuldade que é para elas conseguirem um BPC, por exemplo. E aí eu saúdo a doutora Michele, que à frente da OAB, da Comissão da Pessoa com Deficiência, tem feito um trabalho de popularização desse acesso a direitos, a dignidade, a cidadania para essas famílias. Então, a gente está falando de uma situação que toca em feridas e fraquezas do que o setor público oferece para a população mineira, diversas. E o que o governador Romeu Zema faz? Veta a possibilidade da criação de um centro para apoiar e para cuidar dessas crianças, adolescentes e adultos autistas. Então, gente, eu tenho uma fala muito carinhosa para os deputados da base aqui. E eu estou falando olhando para a deputada Nayara, que é uma deputada por quem eu tenho muito carinho, que está na base do governo e que eu sei que é sensível a essa casa também. Gente, para que a gente seja base, a gente não precisa fechar os olhos para coisa errada. Isso é coisa errada. Deputados da base do governo, essa Assembleia tem que ser altiva, tem que ser independente. E vocês podem estar na base, apoiar o governador, estar junto com o governador, isso é legítimo, isso é direito de vocês. Mas mostrar que vocês são contra fechar direitos, impedir direitos, porque é isso que o governador Romeu Zema está fazendo. E aí depois, gente, não adianta ir lá na PAI pedir voto, não adianta ir nas associações de autistas, não adianta.
porque o povo vai ser lembrado de quem virar as costas para eles num momento tão difícil. Eu tenho certeza que nós temos companheiros, amigos, parceiros nessa luta, nos blocos da base do governo. Deputados e deputadas comprometidos também com a segurança, a vida e a cidadania das pessoas autistas. O nosso deputado, já tô fechando, presidente, o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, está comprometido. O bloco está comprometido para que a gente derrube esse veto, que, como eu disse, tem o principal problema centrado na causa da pessoa autista, mas tem outros problemas também, como bancar a privatização com o dinheiro de vocês. Então, a gente está comprometido, mas eu peço de público que os deputados da base se comprometam também. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. 30 segundos. Obrigado, deputada Lohana.